Ao realizar milagres, Jesus não estava limitado ao emprego de qualquer método em particular. Na conversão de vidas, por exemplo, há uma diversidade de operações, mas é sempre o Espírito de Deus quem converte os homens. Semelhantemente, na cura de pessoas, havia uma variedade de métodos utilizados pelo Senhor Jesus, mas era sempre o poder divino que efetuava a cura. Em todas as suas obras, Deus se mostra soberano. A cura do cego em Betsaida certamente é um dos milagres mais estranhos no ministério de Jesus e talvez o evento mais desconcertante narrado pelo evangelista Marcos. Já vimos milagres bem diferentes, como quando Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem e lhes foi permitido que fossem aos porcos que correram e se lançaram em um despenhadeiro ao mar. Desconhecemos as razões para o modo peculiar que Jesus utilizou na realização do milagre desse cego, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, que diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. No milagre do cego de Betsaida, Jesus realiza a cura de um cego gradualmente. Ele não o livrou de sua cegueira de uma só vez. Todos nós sabemos que uma palavra proferida por Jesus ou um toque de sua mão teriam sido suficientes para efetuar a cura. Mas ele preferiu realizar a cura por etapas. Vemos Jesus tomando aquele cego pela mão, levando-o até fora dos limites da cidade, aplicando saliva sobre os seus olhos, impondo-lhe as mãos e então restaurando-lhe a visão. Mas por que Jesus agiu assim? Alguém poderia dizer: bem, o motivo pelo qual o homem não conseguiu ver seja porque Jesus cuspiu nos olhos. Afinal, Jesus cuspiu nos olhos dele e perguntou se podia ver. Claro, ele pode ver, mas está um pouco embaçado com cuspe nos olhos. Jesus limpa e aí está a visão perfeita. Loucura, né? Outra pessoa poderia afirmar que a cegueira daquele homem era um caso muito difícil e assim seriam necessárias algumas tentativas, até para Jesus. Isso não procede. Ainda outro poderia declarar que Jesus, com a sua onisciência, falava de algo que a medicina descobriu recentemente, em pleno século XXI, a agnosia, onde uma pessoa é capaz de ver, mas o cérebro não está se comunicando com os olhos. Eles veem, mas não claramente. Sem sentido. Para mim, esse é um milagre singular. A cura gradual tinha a intenção de ser uma figura de coisas espirituais. Havia um profundo significado em cada palavra e atitude de Jesus nesta cura. Deixe-me explicar melhor minha compreensão do porquê ter efetuado Jesus essa cura dessa forma. A cura gradual do cego serve de ilustração para a situação em que os discípulos se encontravam, inclusive muitos de nós. Eles sabiam quem era Jesus. Eles entendiam que Jesus era o Messias, mas não sabiam que tipo de Messias Jesus era. Ou seja, os discípulos veem Jesus, mas não o veem claramente. Deixe-me lembrá-lo que em seu evangelho, Marcos passa os 8 capítulos iniciais tentando responder a uma pergunta: quem é Jesus? E Pedro responde: tu és o Cristo. A pergunta é respondida. Jesus nunca volta a esta pergunta. Ele é o Cristo. Os discípulos sabem que ele é o Cristo,
mas ainda não entendem que tipo de Cristo ele é. Do capítulo 8 até o fim do Evangelho, Marcos responde a uma nova pergunta: que tipo de Cristo é ele? Essa é uma pergunta que os discípulos claramente precisam ter a resposta. E todos nós também precisamos. Bem aqui, literalmente no centro desse evangelho, Marcos está passando de uma pergunta para outra quando os discípulos veem, mas não veem claramente. Temos esse estranho milagre, muitas vezes negligenciado ou intencionalmente ignorado, de um homem que podia ver, mas não claramente. Algo que nos chama a atenção é que quando os discípulos têm a compreensão de que Jesus é o Cristo, eles são advertidos por Jesus para que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, pois acabariam espalhando uma imagem superficial, incorreta e pouco clara de quem ele era. Jesus sabe que eles veem, mas não veem claramente. A última coisa que Jesus quer é que os discípulos saiam e compartilhem com as pessoas uma imagem distorcida, obscura de Jesus. Ou seja, a ideia que eles formularam e não a verdadeira ideia de Jesus. Assim como o cego de Betsaida, eles veem, mas não veem claramente. Você pode estar pensando que, embora esse milagre seja fascinante e a minha interpretação do Evangelho de Marcos seja interessante, o que isso tem a ver com você? A resposta é que isso pode ter tudo a ver com você. Infelizmente, vivemos em um tempo e em uma cultura em que muitas igrejas estão cheias de pessoas como os discípulos presentes naquele milagre. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que gostam de Jesus, são fascinadas por Jesus e estão familiarizadas com os milagres e as obras que Jesus realizou. No entanto, não o conhecem, não o veem claramente. Muitos deles, assim como os discípulos, criaram sua própria imagem de Jesus. E o resultado? Nos vemos cercados por pessoas que se chamam cristãs, mas deixam de perceber que não podem herdar as promessas de Cristo sem confiar na obra consumada por ele na cruz. Em vez de confiar em Cristo, confiam em suas experiências pessoais ou de terceiros. Em vez de confiar total e completamente na expiação, na obra consumada por Cristo na cruz, eles veem Jesus de longe, reconhecem as grandes coisas que ele fez, contudo, nunca confiam pessoalmente em sua morte como meio suficiente para que sejam salvas. Essas pessoas veem Jesus, mas não o veem claramente. Além disso, muitas pessoas deixam de ver a conexão inseparável entre a vida que Jesus viveu e a vida que ele chama seus seguidores para viver. Jesus diz aos discípulos que ele não é o único que deve sofrer, que quem quer ir atrás dele deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Quem quiser salvar sua vida deve perdê-la. A única maneira de salvar sua vida é se você a perder. Pronto! Os discípulos agora já sabem qual o tipo de Cristo que Jesus é. Não sabem. Enquanto Jesus fala do seu sofrimento futuro, os discípulos estão debatendo qual deles será o maior no reino de Deus. Quem se sentará à direita ou à esquerda de Cristo? Eles ainda não entenderam. Você diria, agora sim, eles já entenderam o recado. Não entenderam. É quando Jesus declara, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E você, como discípulo de Cristo, não deve esperar ser servido, mas servir. Esse é o chamado para sermos discípulos, um chamado para seguir Jesus. Somos chamados
a abraçar e confiar na morte de Jesus Cristo e também a abraçar a vida e o sofrimento de Cristo. Não há atalhos. Vamos percorrer o caminho estreito. Meu amado, se não vemos Jesus claramente, não temos a liberdade de criar um Jesus que seja mais agradável ao nosso modo de viver ou ao nosso modo de pensar. Você vê Jesus, mas não claramente? Você acredita que ele é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio buscar e salvar os perdidos? Talvez você responda sim, eu creio, eu vejo Jesus. Mas a pergunta é, você o vê claramente? Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você possa enxergar Jesus como ele é, como realmente ele é. Amém.